Então eu vou ligar aqui a fonte agora na tomada para a gente monitorar a tensão, beleza? Liguei, a fonte já está funcionando perfeitamente. A onda no gate do MOSFET está com 60 kHz, eu tinha deixado em 55. Lá o enrolamento auxiliar está indo 11.4 volts, está sendo alimentado o C3843, creio eu que está um pouco mais. Saída está aqui estabilizado em 30,3 volts, beleza? Então galera, não repara aqui nas datas, né, que esse vídeo está sendo editado nesse dia 18, mas ele já foi calculado no dia 10, beleza? Então só para não confundir vocês aí, que já está feito faz tempo o cálculo desse transformador, beleza? Então vamos lá. Eu já tenho o vídeo aqui ensinando no meu canal vocês a calcular os seus transformadores a partir desse programa russo. Então sem mistério para ninguém. Se você não assistiu, assista lá depois desse vídeo que você vai entender como que esse programa funciona perfeitamente, entendeu? Nem eu sei 100% do programa, mas o basicão para me virar eu já sei e eu ensino lá. O que eu sei eu ensino lá. Então se vocês fuçar, vocês vão aprender, beleza? Então aqui não tem mistério. O que eu grifei são as partes mais importantes. Então aqui eu deixei a tensão que eu quero trabalhar a fonte, que é entre 100 volts até 242 volts máximo, uma fonte universal, bivolt automático, né? Já com uma topologia flyback. Aqui a frequência é 55 kHz, porque se você aumentar a frequência ou você diminuir, influencia no gap, que é a taxa de milímetro, certo? Que fica entre essa parte do núcleo e outra. Essas partes aqui se colam, mas essa parte aqui fica separado. E isso vai depender de cada transformador. Se você tirar a sucata, você tem que medir com o parquímetro e colocar aqui o gap certinho no programa para ele poder mostrar aí a indutância que tem que ter no primário, beleza? Essa parte aqui é a parte do tensão máxima que o MOSFET aguenta. Aí você coloca aqui resistência RDS-on, que isso aqui também você pega no datasheet do MOSFET que você vai usar, beleza? No caso o que eu estou usando é o 8N60, ele é 1,2, entendeu? Então você coloca aqui. Aqui é o fio, a grossura do fio, beleza? Que você vai ter que colocar, né? Que você quer colocar. E aqui são a malha de extensões, as extensões que você quer. No caso eu coloquei 30 volts por 3 amperes, entendeu? O fio 0,5. Isso aqui é o D do diodo, mas eu não coloco, eu deixo o original. E aqui a tensão de realimentação, que seria 14 volts, aproximadamente 10 miliamperes aí. Beleza? A gente sabe que é um pouco mais. E o fio 0,5. Então você vai apertar aqui em calcular, ele vai mostrar esses parâmetros aqui. O resistor shunt que você tem que usar é o 0R31 ohm, miliohm, beleza? No caso você coloca aí o 0R32. Coloque em série um 0R22 com 0R10 e vai somar aí 0R32, então tá tranquilo. Aqui eu vou precisar de 8, certo? Eu vou precisar aqui de 8 espiras para 30 volts, então o diodo que você tem que colocar ele tem que suportar o dobro dessa tensão, aproximadamente aí 105 volts ele tem que suportar, né? Que é a tensão reversa, a corrente que vai ser circular mais ou menos. E aqui 4 espiras, né? Para realimentação, beleza? No caso aqui tá pedindo um fio 0,5 multiplicado por 5, então em paralelo aí, por causa do efeito pelicular. Aqui a indutância que vai ter no primário, 406 microhenry, beleza? 35 voltas no primário, o fio 0,5 multiplicado por 2, e aqui vai ser a corrente, se eu não me engano, que vai passar aí na magnetização do transformador, aproximadamente 3 amperes, beleza? Aqui ó, eu coloquei o fluxo magnético em Gauss 1750, geralmente eu coloco 1800, mas aqui eu coloquei 1750, um pouco mais baixo para o transformador trabalhar frio e não sofrer tantos MOSFET, beleza? Então já ensinei lá no outro vídeo, você vai ter que colocar aqui as dimensões do seu transformador, medir com o parquímetro, colocar aqui, colocar a indutância, renomear e adicionar o banco de dados aqui do programa para selecionar o gap certinho, para ele poder calcular os parâmetros para você, beleza? Aqui é a parte do circuito clamp, certo? É o circuito Snumber. No meu caso, como que na placa já tinha um resistor de 75K, eu fui lá e selecionei o capacitor que eu quero aqui até chegar ao resistor mais próximo, para mim não precisar trocar. Então eu colocando um capacitor de 2,2 nanofarad, certo? Ele precisaria de um resistor de 74K. Então como que já tem um de 75 lá, se eu não me engano, tem que estar bem próximo disso ou exatamente como o programa deixa, beleza? Para poder fazer o circuito clamp, o Snumber. Aqui pede um diodo FR207, eu deixei o diodo original, mas sempre recomendo que você utilize do programa. E aqui o resistor, a potência que ele tem que ter. Aqui está pedindo um resistor de 4 watts.
entendeu? Então você tem que ter um resistor de 74 por 5 watts para ele não aquecer e abrir, beleza? Então essa parte do transformador, porque eu fiz os cálculos para estar funcionando perfeitamente em 30 volts, beleza? Vamos lá agora que eu vou ensinar para vocês como que vocês vão fazer a parte do enrolamento, como que é feito. Então aqui, ó, isso aqui está o transformador, depois que eu já desmontei ele inteiro. Essa aqui vai ser as partes do primário. Esses 3 pinos com esses 3 pinos são secundário e esses 2 pinos são um enrolamento auxiliar, certo? Que vai fazer a realimentação do CI. Então, primeiramente, para a fonte flyback, você tem que enrolar primeiramente a metade do primário. Você não pode enrolar ele todo para você não aumentar a indutância. Então, para fontes flyback tem que ser enrolado primeiro a metade do primário, depois você vai isolar, vai enrolar o secundário, depois vai isolar novamente e enrolar a outra metade do primário, certo? E depois você enrola um enrolamento auxiliar e depois isola de novo e fecha o transformador. Essa é a maneira correta para você enrolar o enrolamento do seu transformador para diminuir a indutância, beleza? Então aqui eu enrolei, certo? Metade do primário, depois eu isolei com a fita Kapton, né? Que é aquela fita que aguenta alta temperatura, mas não é ideal para transformadores, mas é a que eu tinha aqui, foi a que eu enrolei. Então foi a que eu isolei. Então vocês repararam aqui, ó, que depois que eu isolei com a fita, eu fui lá e enrolei o secundário. Então você tem que prestar atenção na relação de fase do transformador flyback aí. Você tem que ir lá anotar na placa certinho, né? Onde sai o diodo, porque se você começou a enrolar nesse sentido aqui, quando ele estiver magnetizando, o positivo do secundário não pode estar saindo no positivo do diodo, ele tem que estar bloqueado, porque na topologia flyback primeiro você magnetiza, depois você induz, entendeu? Então aqui eu enrolei a parte do primário no sentido horário. Então na parte que vai estar o diodo do secundário, você vai ter que enrolar ao contrário. Vamos dizer que essa parte aqui já sai para o diodo, você vai ter que enrolar no sentido anti-horário. Tem que estar em contrafase, tanto o enrolamento auxiliar como o enrolamento secundário. Tem que estar em contrafase com o enrolamento primário, beleza? A parte do diodo do enrolamento auxiliar você vai ter que enrolar ao contrário. E a parte do diodo do secundário você vai ter que enrolar ao contrário. Não pode ser em fase com o primário, tem que ser em contrafase, beleza? Então depois que eu isolei o primário, enrolei o secundário, eu vou isolar novamente. Depois que eu isolar novamente, eu vou enrolar a outra metade do primário, como vocês podem estar vendo aí. Então é assim que deve ser feito. Depois eu vou isolar novamente e depois eu vou enrolar um enrolamento auxiliar, beleza? Depois eu vou isolar novamente e vou fechar o núcleo, beleza? Aí você vai ter que colar com araldite, eu colo com super bonder, beleza? Então aqui, ó, medindo a indutância do primário, ficou aproximadamente 290 microhenry, alguma coisa, né? Deve ter ficado mais próximo dos 300, mas como que aqui não é tão preciso, ele não mostra todas as casas decimais que precisa, mas ele quebra um galho. Você vê que ficou abaixo do que o programa estipulou lá, beleza? E depois disso, ó, foi o que eu fiz aqui que eu marquei, ó. Eu comecei a enrolar aqui a parte do primário para a direita. Então aqui, ó, aqui fica o diodo, certo? E aqui também fica o diodo. Então eu tenho que enrolar no mesmo sentido para a fase não bater no cátodo do diodo quando estiver magnetizando, senão vai induzir aqui. Quando ele cortar, que era ele induzir, aqui vai estar negativo e aqui vai estar positivo, então vai bloquear a fonte, não vai funcionar. Então prestem atenção na relação de fase, beleza? Notem aqui que eu já retirei o CI, já retirei os componentes que eu não vou utilizar para poder pôr o meu módulo aí. Então aqui ficou o layout, para quem é membro vai ter o layout disponível, beleza? Como que ficou a plaquinha, bem compacta mesmo. Aqui você faz o furo e acopla na sua fonte. Agora eu vou mostrar para vocês ela funcionando na bateria. E vocês vão ter que fazer esse teste fora da fonte para ver se está tudo funcionando corretamente. Aí você vai ter certeza que está tudo certo para você colocar na sua placa, beleza? Porque se algo estiver errado, você pode queimar um MOSFET ou queimar um próprio UC3843, beleza? Então bora lá que eu vou mostrar para vocês o teste que vocês têm que fazer na bateria ou numa fonte 12 volts aí. Então galera, antes que vocês me perguntem, né, pô MR, cadê a frequência? Nós quer ver a frequência, quer ver funcionando. E eu também quero te mostrar uma dica para você testar o seu módulo, para vocês notar e perceber que está funcionando tudo ok, certo? Quando você ligar lá o positivo e o negativo na bateria, e caso você não tenha osciloscópio e você tiver um frequencímetro, não se assuste quando ele não gerar pulso. Por quê? Porque o pino 3 ele serve
para monitorar a corrente, então ele tem que estar aterrado depois do shunt, senão ele não libera o pulso. É como se tivesse curto-circuitado a fonte ou tivesse passando uma corrente muito alta, ele não libera o pulso, beleza? Então a gente pegando aqui, ó, o shunt, que é esse fio aqui, ó, que é esse fio verde, e a gente conectar lá no negativo, ó, a gente vai liberar o pulso, ó, porque aqui a gente está desativando a proteção de curto-circuito. A gente é como se tivesse passando a corrente, certo? Calculado no shunt para liberar para a fonte. Então assim, ó, você perde a proteção de curto-circuito e perde a corrente sense, né? Que é o monitoramento da corrente. Então sua fonte tende a queimar o MOSFET mais rápido. Frequência está aí, ó, em 55 kHz. O dot cycle está 90% ligado e 10 desligado, porque não tem feedback. Então é normal ele alargar a largura do pulso até o máximo possível. E agora eu vou mexer no potenciômetro aqui, ó, e vocês vão ver que eu consigo variar a frequência. No caso, foi calculado no programa esse transformador para 55 kHz. Então se eu mexer ali, ó, olha lá a frequência diminuindo. Se eu virar para a direita, a frequência aumenta. Então eu vou deixar aqui em 55 kHz certinho, já que foi calculado, certo, lá no transformador o enrolamento para 55 kHz. Beleza? Tá 55.4, eu posso deixar um ajuste fino, por isso eu recomendo o potenciômetro de precisão, esses daqui, azulzinho, beleza? Multivolta, aqueles é bom para você variar aí a sua frequência. Então eu vou deixar aqui, ó, em 55.1 kHz, beleza? Então está tudo ok. Se você atingiu esses resultados por aqui, é porque tá tudo indo bem, é só soldar lá na placa. Se não tiver nenhum erro no transformador, vai funcionar de primeira. Então eu vou tirar aqui, ó, a sensibilidade da corrente, é como se a gente desse um curto-circuito, ó. Pum, cortou o PWM. Simples assim. Então galera, voltando aqui, como vocês podem estar percebendo, eu já recalculei o transformador, fiz o seu enrolamento para 30 volts, beleza? Então vocês viram lá no take as imagens que eu mostrei para vocês, né? Como que é enrolado o transformador para flyback, né? As camadas que tem que ser para fazer o sanduíche entre o primário e o secundário, beleza? E o enrolamento auxiliar, que é esse por último aqui, que faz a alimentação do pequeno CI aí, o módulo, beleza? Então vocês notando aqui, ó, que eu já retirei alguns componentes, ó, o principal aqui do TL431, que eu vou ter que calcular essa malha resistiva para nova tensão, que vai ser de 30 volts, beleza? Retirei aqui o CI principal, beleza? Que os chineses colocaram lá, carimbaram um número aleatório, mas eu descobri o CI original que é. Retirei aqui o fotoacoplador, retirei alguns componentes que eu já criei no meu próprio módulo, né? Para poder colocar nessa carcaça dessa fonte aí. Então aqui é muito simples na hora da gente fazer a ligação, beleza? Porque a gente vai identificar as trilhas aqui e soldar os fios do módulo. Então aqui ficou o módulo, né? Como vocês podem estar percebendo, como o CI universal, o C3843, ele é fácil de ser encontrado, barato. Eu paguei nesse CI aqui, foi R$ 3,70, R$ 3,50, não me lembro ao certo, mas é menos que R$ 4,00, beleza? Então a placa já tá meio suja, porque eu já tinha feito ela um bom tempo, e como que o outro CI que tava aqui tava em curto, devido à minha fonte ter queimado, né? Então só hoje que eu consegui montar ela, que eu comprei o CI, então ela acabou manchando aqui, beleza? Aqui ficou as costas dela, sem muito mistério. Esse furo aqui vai ser onde eu vou colocar um parafuso, beleza? Para poder fixar em algum lugar da fonte. E aqui está o chicote, onde a gente vai soldar lá na placa, né? Então aqui esse fio verde é o shunt, aqui é o PWM, aqui é o VCC, que é o positivo, né? Que vem da realimentação do auxiliar, do BIAS, do transformador. Aqui é o GND, que é o ground, o comum terra, beleza? Aqui é a saída positiva out. E aqui é o TL431, certo? Daqui é onde sai lá do TL431, que vai entrar no fotoacoplador aqui, beleza? Para fazer o feedback. E aqui é a tensão positiva, né? Que vem lá do capacitor de saída. Aqui a gente tem um resistor de 1K para limitar a corrente para o fotoacoplador, para não queimar o LED dele. E aqui um potenciômetro para ajustar a frequência. No caso eu calculei, vocês viram lá, para 55 kHz, para mim poder aproveitar o clamp, certo, dessa própria fonte, para mim não precisar comprar resistores de potência aqui, ó, que são esse aqui, ó, né, que é um resistor, um capacitor e o diodo. No caso eu alterei aqui o capacitor, eu coloquei esse capacitor de 1 nano, beleza, porque no programa pede 1 nano, e eu tô aproveitando esse resistor aqui, se não me engano, eu acho que ele é 75K, beleza, o diodo eu não mexi. E o shunt eu vou ter que aumentar um pouquinho aí,
No caso eu fiz ele para 30 volts, mais ou menos uns 3 amperes, então pede um resistor de 0R33, esse é 0R22, então eu preciso de um 0R10 ligar em série. Mas como que eu não tenho carga em 30 volts, beleza? Eu vou deixar esse aqui mesmo só para teste. E o resto aqui continua original da fonte, porém eu tive que retirar os capacitor, que ele era para 16 volts, né? E essa fonte era de 12 volts. Depois desse vídeo eu já mereço o seu like, que eu vou desmontar o transformador tudo de novo para poder voltar essa fonte 12 volts para ver se ela consegue me entregar os 10 amperes. Aí eu vou ver se eu vou queimar esse carinha aqui, que é o MOSFET, beleza? Ou se ela vai realmente aguentar os 10 amperes. Então eu vou ter que desmontar tudo de novo, refazer aqui a linha uma malha resistiva do referência do TL431 para estabilizar a tensão de novo em 12 volts, beleza? No caso aqui agora eu vou fazer o cálculo do divisor resistivo, tudo isso que eu estou ensinando aqui nesse vídeo já tem aí no canal, para deixar 30 volts aí a saída, beleza? Então agora vocês vão ver aqui que eu vou soldar na placa e vamos ver se vai funcionar aqui essa bagaça. Então é muito simples aqui, galera, ó. Como vocês podem estar vendo, você olhando de costa aqui a fonte, né?